Então vamos falar de direito constitucional. Teremos 2 encontros, né, para tratar do constitucional hoje e amanhã. Dá para falar bastante coisa. A ideia é, obviamente, fazer uma revisão nessa reta final e chamar a atenção para aqueles pontos mais importantes de cada um dos tópicos que a gente trabalhou. E talvez vocês se recordem, mas há uns 2 meses atrás, a gente conversou sobre poder executivo. Foi o primeiro assunto trabalhado. E poder executivo para essa prova é algo extremamente importante. A gente está na véspera de uma eleição presidencial, então a gente tem que lembrar de algumas coisas, como, por exemplo, a substituição e a sucessão do presidente. Todo mundo lembra, né? Lembram a diferença de substituição e sucessão? Substituição é temporária, ao passo que a sucessão é definitiva. E aí ninguém vai esquecer, na hora da prova, a lógica da substituição. Se o presidente falta, quem que entra no lugar? Vice. Se o vice falta? Presidente da Câmara, exato. Vocês repararam, agora que a gente já teve todo o direito constitucional praticamente, repararam que a Câmara sempre tem um papel especial no direito constitucional? Por exemplo, já fazendo uma ponte com o processo legislativo. Quem que era a casa inicial no processo legislativo? Via de regra era a Câmara, né? Via de regra a gente sempre distribuía os projetos lá na Câmara. A autorização da instauração do processo contra o presidente é feita onde? Na Câmara também. Por que na Câmara? Porque a Câmara é a casa formada por representantes do povo. A gente vai priorizá-los, então, de alguma forma. Mas voltando, a linha de substituição é presidente, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado e depois presidente do Supremo Tribunal Federal. Só que essa ordem, ela é temporária. É temporária. Não é para completar mandato, não é isso. A gente viu que existe uma outra coisa parecida chamada a sucessão. A sucessão. E não há problema quando um ou outro cargo fica vago, não é verdade? Porque se o presidente morre, o que acontece? O vice assume, naturalmente. Agora, se os dois estão vivos e o vice morre, o que acontece? Nada. Agora, se os dois morrem, são cassados, enfim, aí vem a dupla vacância. Lembram? Se a dupla vacância acontece nos 2 primeiros anos do mandato, novas eleições pelo Congresso, aliás, novas eleições diretas, é o povo quem escolhe. Se, contudo, essa dupla vacância acontecer nos 2 últimos anos, aí, sim, novas eleições pelo Congresso Nacional. Concordam? E quem que o Congresso pode escolher? Hã? Depende de lei. Então, aqui a gente tem um exemplo também para já linkar lá com o controle de constitucionalidade que a gente acabou vendo depois. Quando a Constituição manda ser criada a lei e a lei não é criada, a gente se depara com uma situação de omissão inconstitucional. Lembram da omissão inconstitucional? Uma falta de norma regulamentadora. A Constituição mandou criar a norma e a norma não foi criada. Aí a gente tem uma omissão. E essa omissão a gente pode atacar de 2 formas. Lembram? Mandado de injunção e ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Só que aí, também já para aprofundar ou relembrar, enfim, refrescar, a gente sabe que tem uma diferença no fim do mandado de injunção e da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Lembram disso? Porque quando eu impetro o mandado de injunção, eu consigo uma decisão que regulamenta a situação para mim, no meu caso concreto. Agora, quando eu entro com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão e ganho, o que acontece? Em termos práticos, nada. Por quê? Porque o Supremo simplesmente comunica o Congresso e pede providências. Que não acontecem, porque o Congresso ele não é obrigado a acatar aquele pedido, já que se trata, como o nome diz, de um simples pedido. Tudo isso é familiar para vocês? Lembram disso? Excelente, isso é bom, isso é um sinal positivo. Aí, atenção para uma coisa que é a responsabilidade do presidente. Esse tópico ele é muito querido, né? A responsabilidade. O presidente ele pratica 2 tipos de crimes. Lembram? Crime comum e crime de responsabilidade. O crime comum, a gente sabe que o presidente só vai ser preso numa única hipótese. Flagrante delito de crime inafiançável ou sentença penal condenatória? Sentença penal condenatória. Excelente. E a gente viu que na vigência do mandato,
O presidente não responde por atos estranhos ao exercício das funções. Isso quer dizer que quando ele pratica um crime, a gente tem que dar uma analisada em qual crime foi praticado e verificar se tem alguma conexão com o mandato. Se tem conexão com o mandato, ele responde agora. Agora, se não tem conexão com o mandato, ele responde quando? Quando acabar. E aí ele vai ser processado no Supremo? Não. Vai ser processado aonde? Justiça comum. Maravilha, vocês estão muito bem. Nem precisa disso, vamos falar da vida, vamos falar de outras coisas, né, Abim? Tá todo mundo muito afiado aí. E aí a gente falou sobre crime de responsabilidade. Eu não vou amolá-los com todo o artigo 85, mas é importante que vocês anotem aí para rever caso não lembrem bem dele. Porque lá no artigo 85 tem as condutas que representam crime de responsabilidade. Atentar contra a Constituição, atentar contra o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, Ministério Público, direitos individuais, sociais, políticos, ali tem tudo. É óbvio que a gente tem que tomar cuidado no artigo 85 com o atentar contra a lei orçamentária. Por quê? Porque foi a última causa de impeachment no Brasil, um atentado contra a lei orçamentária. Eu vou fazer um comentário daqui a pouquinho sobre um tópico que eu não falei lá na aula. Fiscalização de contas. Eu já vou pegar esse assunto para a gente dar uma analisada. Mas aí, a gente lembra das hipóteses de crime de responsabilidade e lembramos do seguinte também. Vejam, só tem uma lei que define crime de responsabilidade no Brasil. Essa lei é feita por quem? Antônio, assim, ó. Lembra de uma aula de competência? Uma das últimas aulas do curso. Eu falei, tem competência do município, competência comum, concorrente do Estado, competência da União. Naquele dia eu falei para vocês, olha, se cair alguma questão de competência e vocês estiverem na dúvida, não souberem, vocês vão chutar competência de quem? Da União? É a lógica. A maioria das competências estabelecidas no texto constitucional pertencem à União. Então, em termos de crime de responsabilidade, é só a lei federal que define. Só. Ainda que o crime seja do governador. Lembram dessa súmula? Eu falei da súmula vinculante 46. Isso aqui é muito importante. Eu, governador, a colega governadora. Tanto o crime de responsabilidade que eu praticar quanto o que ela praticar será regido por uma lei federal. Alguém na prova vai pensar assim, ó, cuidado, não seja você a pensar assim. Alguém vai pensar lá na hora da prova que para definir crime de responsabilidade do governador do estado A é a lei do estado A. Governador do estado B vai ter condutas definidas por lei do estado B. Não é assim. Para definir crime de responsabilidade do governador, a lei é o quê? Federal, sempre federal. Cuidado, hein? Cuidado. E aí a gente viu o procedimento do crime de responsabilidade. Lembra? Na verdade, a gente viu todos os procedimentos. Existem alguns pontos comuns e alguns pontos não comuns. Vamos começar pelos pontos todos, né? Sim. Crime comum e crime de responsabilidade. Quem é que denuncia o presidente no crime comum? Procurador-Geral da República. E no crime de responsabilidade? Qualquer cidadão. Alguém falou qualquer um? Tá, beleza. Para não perder o amigo, a gente vai dar como certa a lógica de que assim é o povo. Mas para ser mais específico, a Constituição a lei fala em cidadão. E esse negócio de cidadão, a gente viu que é importante lá na ação popular, lembram? Porque a ação popular era ajuizada por qualquer um? Não, por qualquer cidadão, aqui compreendido como aquele que exerce direitos políticos. Maravilha. Mas o processo só vai adiante se alguém autorizar. Quem é que autoriza? Câmara. Por um quórum alto ou baixo? Alto, 2/3. E qual que era o número mágico? Não lembro. É demais aí também. Mas assim, ó, eu lembro que eram 513 deputados, lembro que era um quórum alto, 2/3, 342. Exatamente, 342. É um para cima e para baixo, a partir do número 3. Bom, exatamente. É? Sério? Não sabia disso. Não, mentira, não vou nem falar, tenho medo disso. Não quero falar disso. É verdade. Mas assim, ó, Câmara que autoriza. Se autorizar o processo no crime comum, o foro é o
STF. No crime de responsabilidade é o Senado. Senado que vai ser presidido por quem? Presidente do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, excelente, essa é a ideia. Aí, quando começa o processo, o presidente é afastado por um prazo, 180 dias. Deu 180 dias e não concluiu o julgamento, o que acontece? Volta, ótimo. Pena no crime comum, todo mundo lembra. Qual que é a pena no crime comum? A pena do tipo, aquela que está lá no Código Penal. Agora, no crime de responsabilidade, eram duas penas. Que é a perda do cargo, o afastamento, e o quê? Inabilitação para a função pública por 8 anos. É mais do que inelegibilidade, é mais do que apenas constranger direitos políticos. É inabilitação para a função pública. Tivesse essa pena sido aplicada para Dilma, que foi a última, ela poderia fazer um concurso público? Não. Cargo comissionado? Não, é função pública. Nada que fosse função pública. Tá bom? Pronto. Isso, maravilha. Essa é uma observação boa. A decisão do Senado é irrecorrível. É irrecorrível no judiciário quanto ao mérito. Então, não poderia... Tanto não poderia como ela não fez. A Dilma, vou falar dela que foi a última, mais uma vez, né? Ela não foi para o judiciário tentar reverter a situação, tentar reverter a decisão do Senado, porque não cabe. Se a Constituição diz que é o Senado que tem que decidir, é o Senado que decide. Decidiu bem ou mal, não é judicializável isso. A única coisa que o Senado poderia, ou que o judiciário poderia analisar, é a forma. Lembram disso? Se o devido processo legal não foi respeitado, aí sim poderíamos entrar com uma ação no poder judiciário para tentar desfazer aquilo. Esse é o crime de responsabilidade. A Bim tem uma coisa me enchendo a paciência aqui, peraí só um pouquinho. Esse é meu óculos? Oi. A pena do crime comum é a pena do tipo. Aquela que está lá no Código Penal. Tá bom? Beleza. Atribuições do presidente. Agora está um pouco mais fácil de falar sobre atribuições do presidente, porque a gente já viu o processo legislativo, a gente já falou sobre o constitucional de forma mais generalizada. Tudo bem, Abim? Beleza. As atribuições do presidente, via de regra, são delegáveis ou indelegáveis? Indelegáveis, é lógico, porque rola aquela pessoalidade, a gente chegou a conversar sobre isso. Agora, algumas atribuições fogem à regra da indelegabilidade. Das mais simples para as mais complexas. O presidente pode conceder indulto e comutar pena, né? E ele pode delegar. O presidente pode prover e extinguir cargos públicos federais. E o prover, ele pode delegar. E aí, aquela que costuma cair, é a mais complexa, ele pode fazer um decreto para dispor sobre a organização da administração pública federal. Olha isso aqui, ó. Vocês vão associar com um negócio de controle. Pirâmide, lá no topo está a Constituição Federal, as coisas vão abaixo dela em degraus. O presidente da República, ele pode fazer um decreto sobre a organização da administração pública federal. Concordo? E ele também pode fazer um decreto para fiel execução da lei. Pois bem, liguem os pontinhos. Um desses decretos está no primeiro degrau, é ato primário. Outro decreto está no segundo degrau, é ato secundário. Esse daqui, ato primário ou secundário? Tá, vou começar de novo. Esse aqui, é primário ou é secundário? Ele é secundário por quê? Porque se ele é para fiel execução da lei, primeiro tem a lei e depois ele entra embaixo. Excelente. Esse decreto para dispor sobre a organização da administração pública federal existe independentemente da lei. Então ele é um ato o quê? Primário. Maravilha. Esse decreto, esse daqui, é delegável. O de baixo não. Mas não era nem esse o raciocínio que eu queria trabalhar com vocês. Fazendo uma conexão com controle de constitucionalidade me deixa infeliz. Um deles é controlado por ADI, outro é por ADPF.
Esse aqui é controlado por ADI ou ADPF? ADI. Por quê? Porque é um ato normativo federal, posterior à Constituição e primário e vigente. Agora, esse aqui, por ser ato secundário, é controlado por o quê? ADPF. ADPF. Então, vejam só, eu falava o seguinte, as atribuições do presidente, em regra, são indelegáveis, mas tem algumas que são delegáveis. A terceira delegável era essa daqui, ó. Ele pode fazer um decreto dispondo sobre a organização da administração pública. Isso aí ele pode delegar, tá bom? E as atribuições delegáveis do presidente são delegáveis para 3 pessoas. Lembram? Ministro, Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da União. Ministro de Estado, PGR e AGU. Beleza. Agora, vejam, para depois dar uma lida com carinho em casa, as mais importantes são as do artigo 84, inciso 6, 12 e 25. Elas estão destacadas aí no caderno de vocês, são as mais importantes porque justamente são as delegáveis. Todas as outras caem na regra da indelegabilidade e são simples. Por exemplo, quem é que comanda a administração pública federal? Quem? Quem que é o líder da administração pública federal? O presidente. E ele exerce essa presidência, aqui cuidado, tá? Tem uma pegadinha chata. Ele exerce esse comando com auxílio do vice ou dos ministros? Dos ministros. É só pensar hoje, ele não tem vice. Então é óbvio que o auxiliar é o ministro. O presidente participa do processo legislativo, no processo de criação de leis? Participa de várias formas. Ele participa tanto propondo o projeto, quanto sancionando, vetando, promulgando. Lembram disso tudo? Excelente. O presidente pode fazer tratado internacional? Pode. Quem que mantém relação com o Estado estrangeiro? Presidente. Ele pode delegar isso? Não. Porque delegáveis são só aquelas que estão ali. Manter relação com o Estado estrangeiro não tem cabimento, é ele. Mais uma vez, é a pessoalidade da coisa aflorando. E aí, tudo que está lá no artigo 84, vocês vão dar uma lida até o dia da prova, tem pouco tempo, eu sei, mas não é difícil. Agora, um tópico que eu não trabalhei lá no Master, e eu quero dar uma breve pincelada aqui. O presidente, ele mexe com dinheiro, né? Não mexe? Ele na administração não envolve dinheiro? Sim, e ele tem que prestar contas. Ótimo. Quem é que julga as contas do presidente? Tribunal de Contas da União ou Congresso Nacional? Congresso Nacional. Vamos lá, quem fiscaliza as contas, já vou botar aqui no quadro para vocês um negocinho. Olha, fiscalização das contas. Fiscalização das contas. A ideia é a seguinte: existe uma fiscalização interna, feita pelo próprio poder, não cai. É óbvio que o Poder Executivo tem uma controladoria interna. Tem uma controladoria que em tempo real vai dizendo se o dinheiro está sendo bem gasto ou não. Mas o que cai da fiscalização das contas é justamente o controle externo. E eu quero que vocês lembrem de uma coisa. Esse controle externo, ele não é feito pelo Tribunal de Contas. Não, ele é feito pelo Poder Legislativo. Pelo Poder Legislativo com o auxílio de um Tribunal de Contas. Tem uma diferença, então. Essa é a dinâmica da fiscalização das contas. E acredite, se cai lá na prova uma pergunta, quem é que julga as contas do presidente? A maioria vai dizer que é o TCU, mas não é. Não é. Porque eu estou dizendo que quem vai julgar as contas no âmbito do Poder Executivo é o Poder Legislativo, auxiliado por um Tribunal de Contas. Então, vamos tentar pegar aqui a lógica do presidente e a lógica do governador. Quem julga... Na verdade, fazer de todo mundo. Quem julga e quem auxilia. Eu estava me penitenciando com esse tema aqui, porque eu falei, eu não falei isso no Master. Isso aqui vai cair na prova. Não, mas é moleza, relaxa, fique tranquilo. Presidente da República, governador
e prefeito. Olha, não esquece do que eu falei. Quem julga as contas é o Poder Legislativo, auxiliado por um Tribunal de Contas. Então, dentro dessa premissa, quem é que julga as contas do presidente? O Poder Legislativo. Tá, mas no âmbito federal, quem é o Poder Legislativo? Os dois, o Congresso Nacional, que é o único legislativo bicameral. É o Congresso. Mas assim, você acha que Tiririca, Renan Calheiros, Romário, vai saber julgar conta? Não sabe julgar. Ele tem que ser auxiliado por alguém. Qual que é o Tribunal de Contas que auxilia? O TCU, Tribunal de Contas da União, maravilha. Já vou voltar também a falar um pouquinho dele. Dentro desse modelo, você aplica o princípio da simetria e mata. Quem é que julga a conta de governador? Assembleia Legislativa do Estado. É a fórmula, é o Poder Legislativo auxiliado por um Tribunal de Contas. E quem é que vai auxiliar? Tribunal de Contas do Estado. Maravilha. Quem é que julga a conta de prefeito? Câmara de Vereadores. Só que aqui cuidado, ó. Aqui cuidado, porque o auxílio vai ser feito pelo Tribunal de Contas do município quando tem. E raramente tem. Acho que no Brasil tem meia dúzia de municípios que tem Tribunal de Contas Municipal. Quando não tem Tribunal de Contas Municipal, quem é que faz as vezes de auxiliar? TCE. Em Curitiba é o TCE. Em Curitiba é o TCE. Por quê? Porque não tem Tribunal de Contas Municipal. São Paulo, o município de São Paulo, lá tem. Acho que no Rio de Janeiro tem também, Porto Alegre talvez. Mas enfim, não vamos esquecer esse negócio. Tá bom? Não vamos esquecer. Agora, o que a prova também às vezes costuma cobrar um pouquinho é esse cara aqui, ó, o Tribunal de Contas da União. Algo relacionado às suas atribuições, algo relacionado à sua própria função. Vejam, o Tribunal de Contas da União, ele tem quantos membros? Alguém lembra? Tribunal de Contas da União, ele tem 9 ministros. A gente chama de ministro. 9 ministros. Só que aí, esses 9 ministros, eles são selecionados da seguinte maneira. Pode parecer meio estranho, mas tem uma lógica. 1/3 são indicados, sabe por quem? Pelo presidente. Aí se fala, mas não faz sentido. Porque o Tribunal de Contas é o auxiliar do julgador da conta do presidente. Como é que pode o presidente ser julgado e indicar? Eu tenho que ter alguém lá de dentro que entenda a minha ótica. Só que, obviamente, esse alguém nunca vai ser a maioria, tem que ser a minoria. A maioria, os 2/3 aqui, eles serão indicados pelo Congresso Nacional. Por que é o Congresso Nacional que indica a maioria? Para dar temperança, gostei. Boa, bonito isso. Mas vamos pensar assim, ó. O TCU é auxiliar do Tribunal de Contas da União. Então é óbvio que esse Congresso, aliás, o TCU é auxiliar do Congresso. Então é óbvio que o Congresso vai indicar os da maioria desse tribunal. Esse é o modelo do Tribunal de Contas. Então, uma parte é indicada pelo presidente da República, sim, mas é a parte majoritária? Não, é minoritária. A maior parte é indicada pelo Congresso Nacional. Tá bom? Beleza. Lá, isso aqui caiu numa questão já também, há uns 4 exames atrás, perguntaram sobre o Tribunal de Contas do Estado. A composição do Tribunal de Contas do Estado. Tem uma leve diferença, porque lá no Tribunal de Contas do Estado, ao invés de 9, são 7. São 7. Mas a dinâmica da composição permanece. Por quê? Porque uma parte vai ser indicada pelo presidente e outra parte vai ser indicada por quem? Aliás, uma parte vai ser indicada pelo governador. 3 são indicados pelo governador
E a diferença é indicada pela Assembleia Legislativa do Estado. Veja, eu não tenho como manter a proporção 1/3, 2/3, porque o número aqui não comporta. Mas eu vou aplicar a simetria e falar o seguinte: se o executivo indicou 3 lá em cima, o executivo vai indicar 3 aqui embaixo. A diferença eu vou ajustar. Perceberam? Aqui o Congresso indicaria quantos? 6. Aqui ele vai indicar 4. Deu para entender isso? Assembleia Legislativa do Estado. Olha, retomando esse ponto que eu estou passando rápido, até porque a prova é rápida. O que a gente tem que saber? O controle externo. O controle externo é feito por quem? Por quem? Repita a pergunta. O controle externo é feito pelo Poder Legislativo, auxiliado por um Tribunal de Contas. O modelo é aquele, o desdobramento está lá no canto. O TCU tem 9, o TCE tem 7. 3 são indicados pelo chefe do Poder Executivo e a diferença é indicada pelo Legislativo. Tá bom? Certo? Esse é o Tribunal de Contas. Atenção para isso, estava faltando esse tópico. Cuidado. Pessoal, Poder Executivo é tranquilo, todo mundo vai matar se cair e tende a cair. Aí, lá na parte do Poder Legislativo, já estava falando um pouco do Poder Legislativo ao mencionar tribunal, coisa e tal. Lá no Poder Legislativo, a gente começou falando da organização. Vejam, daquela organização, o que eu tenho que ter em mente é o que é a Câmara e o que é o Senado. A Câmara é formada por representantes de quem? Do povo. O Senado formada é por representantes dos estados. Maravilha. Quantos deputados eu tenho no Brasil? 513. Esse número é recomendável marcar. Por quê? Porque já caiu questão na prova cobrando cálculo em cima dele. São 513 deputados e quantos senadores? 81. Maravilha. Esse Poder Legislativo, ele tem 2 funções no Brasil. Uma delas é essa daqui, ó. Exercer o controle externo das contas do Poder Executivo. Mas a função mais importante do Legislativo é qual? Para que serve o Legislativo? Para legislar. E aí na legislação, a gente em benefício deles, né? É um horror. Mas vamos lá, enquanto há vida, há esperança. Lembra? Eu falei isso numa aula. Né? Exatamente. Aí, na parte de legislação, olha, lembram da lei ordinária e da lei complementar? Uma era mais difícil de ser feita que a outra. Qual que era mais difícil? Lei complementar. Por quê? Porque ela exigia para aprovação maioria absoluta, que é mais da metade de quem? Presentes ou total? Total. A lei ordinária era a maioria simples, ou seja, mais da metade dos presentes. Excelente. Para criar a lei, havia uma iniciativa. Lembram? Essa iniciativa, pô, Antônio, eu não consigo recitar aqui. Mas vejam, eu falei que quem pode apresentar projeto de lei é deputado, senador, presidente. Lembra? Falei de alguns que não eram normais, tipo Supremo, Tribunais Superiores, PGR. E o cidadão. O cidadão pode apresentar projeto de lei? Pode. Qual que é o número? Quantos por cento? 1 ou 2? 1%, distribuídos em 5 estados, de modo que nenhum deles tenha menos do que 0,3%. Maravilha. Não é 2, não é 3, é 1%. Tá bom? Em 5 estados. 1503, era o macete lá, que não sei também qual é o macete, né? 1503. Enfim. Certo? Estão anotando aí? Estão lembrando disso? Aí, vejam. Qual que era... na verdade, antes de falar de casa inicial, aqui muito cuidado mesmo. Olha, presta atenção nisso. Um dos tópicos mais importantes da aula. Gostaram do drama? Nossa, ficaram todos... Oh, meu Deus do céu. Cara, vem 8 questões aí no mínimo agora. O presidente, ele pode apresentar qualquer projeto de lei. Mas tem projetos que só ele apresenta. Então vocês têm uma coisinha só para ler hoje em casa, para dar uma relembrada. Dê uma lida no artigo 61, parágrafo 1º.
que é o artigo que retrata as matérias de iniciativa exclusiva do presidente. Tem coisa que só o presidente pode apresentar. Tem projetos de lei que um deputado, um senador não pode apresentar. E talvez o tópico mais importante desse artigo 61 diga respeito à própria organização da administração pública. Não é o ordenamento jurídico aqui que eu vou desenhar, mas assim, ó, todo mundo sabe que na administração pública federal, lá no topo está o presidente da República, concordam? E essa administração pública federal, no âmbito do executivo, naturalmente, é formada por vários cargos, empregos, funções, padrões de remuneração. É isso aqui que a prova cobra, principalmente. Quem é que regula, quem é que diz quanto o servidor do executivo federal vai ganhar? De quem que é a iniciativa da lei que vai fixar quanto ganhará o servidor do Poder Executivo Federal? O presidente. O presidente. Aqui, galera, aqui assim, olha, não esqueçam. Eu não posso definir quanto vai ganhar o funcionário do ABIN. Não tenho ingerência, é outra coisa. Dessa maneira, não pode um deputado, não pode um senador propor o aumento da remuneração do servidor da administração pública federal, porque são órbitas distintas. Concordam? Esse cara, o presidente, eu fiz uma analogia, ele é o dono da lojinha. Ele pode dizer, ó, eu vou aumentar a remuneração do servidor público federal. Se ele fizer, valeu. Isso até vai ser votado no Congresso, primeiro Câmara, depois Senado, mas a iniciativa é dele. A iniciativa é dele. E aí, vem a pergunta, se um deputado federal apresentou uma proposta para aumentar a remuneração do servidor público federal, tá, não pode, beleza. Mas aí a lei vai ser declarada o quê? Inconstitucional. Excelente. E se foi uma lei federal, eu vou atacar essa lei federal por o quê no controle concentrado? A DI ou a DPF? A DI. Muito bem. Muito bem. Excelente. Tem algumas coisas ali no artigo 61 que também são evidentes. Por exemplo, se o presidente é o comandante das Forças Armadas, quem é que dispõe sobre Forças Armadas? Ele, presidente. Esse presidente. Mas se um deputado ou senador faz esse projeto, o projeto vai ser declarado inconstitucional. Então, olha, cuidado, cuidado. Deem uma lida nisso em casa hoje. Artigo 61, parágrafo 1º. E tentem lembrar, a partir de um desenho que eu fiz no caderno com vocês, eu fiz fiz uma monte de flecha ali, alguns raciocínios, talvez vocês se lembrem. Beleza? Lembra? Ótimo, ótimo. Aí, quando o presidente quando qualquer um apresenta um projeto, vai para uma casa inicial que vota, vai para a casa revisora, todo mundo lembra daquele ping-pong. O que é importante lembrar mais uma vez nesse momento é o papel do presidente. O presidente pode sancionar e pode vetar. E pode também ficar em silêncio. Se ele ficar em silêncio por quantos dias? 10, 15 dias úteis. Eu pedi para vocês fazerem um paralelo com o prazo recursal. O recurso no Brasil, regra 15 dias. Úteis ou corridos? Úteis. É igual ao presidente. O presidente tem 15 dias úteis para se manifestar. Se ele não se manifestou, vai ser considerado sancionado, tacitamente. Sanção tácita. O veto é absoluto? Não. Por que ele não é absoluto? Porque o Congresso pode derrubar o veto. Ah, então quem manda mais é o Poder Legislativo? Naturalmente. Né? É Poder Legislativo, processo legislativo. Se existisse um processo executivo, talvez o executivo mandasse mais. Mas se é um processo legislativo, é o Poder Legislativo que manda mais. Não faz sentido isso? Faz sentido, João? Entendeu esse negócio? Ótimo. Não, assim, não entenderam? Não entendi nada. O que eu quis dizer foi o seguinte. É processo legislativo. É algo que acontece no âmbito do legislativo. Então é evidente que o legislativo manda mais. Se o presidente veta, o legislativo pode falar, negativo, Margarida, eu vou derrubar esse teu veto. E vou fazer isso aí virar lei. Tá bom? Beleza. Mas algo me diz que vai cair algo também que tangencia a emenda constitucional, que caiu na prova passada já, mas não há... Veja, o fato de ter caído um negócio na prova passada não é impeditivo de cobrança na subsequente.
A gente tem no direito constitucional várias matérias que caíram em uma e caíram na outra também. E a emenda constitucional estava um tempão sem cair. Vai que, né? A emenda à Constituição muda a Constituição. A gente sabe disso. Só que o que a gente tem que lembrar é que a emenda, ela se sujeita a limites. Limites materiais expressos. Lembram das cláusulas pétreas? Lembram? Primeira cláusula pétrea, forma federativa de Estado. A gente estudou a federação no final do curso. Lembram? A federação, ela era formada por União, Estado, Distrito Federal e municípios. Todos eles eram o quê? Autônomos ou soberanos? Autônomos. Só tinha um soberano no Brasil, que era o todo, a federação. A República Federativa do Brasil. E também, já querendo cruzar as coisas aqui, a antinomia da autonomia, a oposição da autonomia é o quê? Hã? E aí? Qual que é o oposto de autonomia? Quase, quase. Eu expliquei um negócio lá no finalzinho. Lembra da intervenção? A intervenção vai afastar a autonomia. Mas depois a gente volta com isso. A segunda cláusula pétrea era o voto. Voto com 4 atributos. Secreto, universal, periódico e direto. Voto direto, secreto, universal e periódico. O voto obrigatório é cláusula pétrea? Não. O voto obrigatório não é. É o direto, secreto, universal e periódico. Obrigatório não é. A separação de poderes e os direitos fundamentais. Isso é cláusula pétrea. Olha, cuidado com o sentido da cláusula pétrea. Eu não estou dizendo que eu não possa mudar. Eu posso mudar. O que eu não posso é retirar, abolir. Se você pensar no artigo 5º, fica fácil. Eu não só posso mudá-lo, como mudamos. Em 2004 a gente acrescentou mais um direito. Não tem problema. A gente colocou a celeridade processual. O que eu não posso é tirar, é abolir. Mudar para melhorar, óbvio que eu posso. Óbvio que eu posso. Estávamos falando um tempo atrás em acrescentar no rol dos direitos brasileiros o direito à felicidade. Não, felicidade não. O direito de felicidade não foi. Oi? Colocaram, mas assim, relacionado a direito, o último direito que foi inserido na Constituição foi o direito ao transporte, em 2012, 13, por aí. Transporte. Agora, a felicidade queriam colocar, não colocaram. Eu estou dando um exemplo só para a gente lembrar que quando é para ampliar a proteção, eu posso fazer. Agora, para diminuir, não poderia. E é uma coisa meio estúpida, né? Assim, acrescentar como direito de felicidade, né? Eu tô meio triste, vou entrar com uma ação aqui para que o judiciário diga, não, você é feliz, cara, pare com isso, né? Não faz sentido. Mas enfim, a emenda à Constituição, cuidado, tem uma iniciativa restrita. Não é qualquer um que pode apresentar uma proposta de emenda. É 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado. Lembram? Presidente da República ou mais da metade das Assembleias Legislativas Estaduais. O povo pode apresentar proposta de emenda? De jeito maneira, não pode. E em algumas circunstâncias, o texto constitucional não pode ser alterado. Estado de defesa, sítio e a famigerada intervenção federal. Não pode, a gente não pode mudar a Constituição. Maravilha. Tem uma coisa paralela à emenda. Isso aqui é novidade, eu não falei para vocês no Master. Já ouviram falar em mutação constitucional? Então, é um negócio bem legal. Mutação constitucional. A mutação constitucional. Na mutação constitucional, eu mudo a norma sem mudar o texto. Anote isso aí. Muda-se a norma sem mudar o texto. Muda-se a norma sem mudar o texto. Eu mudo o sentido da leitura constitucional. Não, eu não ponho nada, eu só reinterpreto diferente.
Não. Aquele negócio do fumar, parênteses, esse exemplo eu dei no veto, salvo engano, dizendo que o presidente não... na verdade, eu dei esse exemplo em 2 ocasiões. Uma delas foi no veto. Eu falei, o presidente não pode vetar palavra, porque se fizer uma lei dizendo não é permitido fumar e ele vetou ou não, mudou. Mas outra coisa, que aí acho que foi por isso que você lembrou, eu falei que a emenda feita pela casa revisora não precisa voltar para a casa inicial quando não altera o sentido da coisa. Aí eu tinha dito esse exemplo. Eu falei, a casa inicial fez um projeto de lei dizendo não é permitido fumar. Se a casa revisora mudou para é proibido fumar, eu mudei o texto, mas não mudei a norma. Pois bem, só que aqui o que eu estou falando é o seguinte, a Constituição está lá. Ela está promulgada. Eu vou relê-la. Relê-la? Existe isso? Eu vou reler a Constituição e vou reinterpretá-la. Veja, eu mudo a norma, mas não mudo o texto, Joel. Isso que eu tinha ditado. Eu mudo a norma, mas não mudo o texto. Esse negócio de texto e norma é complicado. Vou dar 2 exemplos. Primeiro, para a gente entender a diferença de texto e norma. Tem uma diferença entre texto e norma. Texto é o que eu leio. Somatória dos caracteres que eu decifro com base no meu conhecimento naquela língua. Agora, eu leio aquilo e interpreto de uma forma. Por exemplo, ou aliás, para mostrar que... porque as pessoas... Vejam, só deixa eu organizar o pensamento aqui. Eu lembro que na faculdade eu nunca entendi esse negócio. Porque eu falava, é impossível o texto ser diferente da norma. Para mim sempre era a mesma coisa, mas não é necessariamente a mesma coisa, por quê? Imaginem essa placa aqui na praia. Aliás, imaginem essa placa. Proibido entrar com roupa de banho. Essa é uma placa. Aqui eu tenho um texto, concordam? As pessoas vão ler e vão interpretar, vão extrair daí uma norma. Daqui 9 semanas, vocês aprovados no exame de ordem vão passar uma temporada em algum lugar paradisíaco para comemorar, né? Mas assim, vai cair no meio de setembro no YouTube, vamos pegar uma coisa mais modesta. A gente tá Matinhos. É paradisíaco também, vamos lá, é bonito. Quem nunca correu atrás do Guaratubanda lá, né, Abim? Então, o Abim foi flagrado uma vez atrás de um carro de gás lá, achando que era o Guaratubanda. Mas vamos lá. Você sai da praia, vai para a tua pousada e se depara com essa placa na frente da pousada. Proibido entrar com roupa de banho. Aí você dá uma olhada na sua vestimenta, se está de biquíni, de bermuda. A norma que você constrói eu tenho que botar uma toalha, botar uma camiseta, enfim, tenho que me cobrir. Concorda? Agora, se você pegar essa mesma placa e colocar na frente da Praia do Pinho, né, em Camboriú, eu não conheço, obviamente, só ouvi falar, é uma praia nudista. O texto é o mesmo, mas a norma é outra. Concorda? Você mudou o contexto, você mudou a norma. Ali você vai despir-se para adentrar ao recinto, à praia. Não é verdade? Então, natural, em todos os sentidos. A Constituição, aí vem o exemplo. Eu falei que a mutação constitucional, eu mudo a norma sem mudar o texto. E onde é que isso aconteceu? O artigo 5º, ele está escrito assim, ó. Artigo 5º. O artigo 5º, ele fala assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, residentes no país, a inviolabilidade de uma série de direitos. Aqui houve uma mutação constitucional. Por quê? Porque onde está escrito estrangeiro residente no país, a jurisprudência do Supremo hoje lê como estrangeiro em território brasileiro. É diferente. Porque sabe quando começou a dar problema? Teve uma vez, um carnavalzão, um cara de fora do Brasil veio para cá, envolveu-se num crime e impetrou
depois de preso, um habeas corpus. Aí o juiz falou, não, você não pode, porque você não é estrangeiro residente no país. O habeas corpus, que está no artigo 5º, é só para estrangeiro residente. Se você não está residindo, você não pode impetrar o HC. Faz sentido isso? Se você olhar a literalidade do texto, até faz. Mas substancialmente não pode fazer. Porque se eu falar para o cara que ele não tem direito porque ele é residente, ele é estrangeiro em trânsito, eu falei, então posso te matar. Posso te tirar tudo. Então aqui houve uma mutação. Porque o Supremo lê isso e entende que aqui onde está escrito brasileiro e estrangeiro residente no país, na verdade está escrito brasileiro e estrangeiro no país. E o brasileiro nato ou naturalizado. Entenderam? Vejam, eu mudei o quê? Eu mudei o sentido. Eu mudei a norma. Mas o texto continua lá rigorosamente como está. Isso é mutação constitucional. Já caiu na prova. Entenderam isso aqui? Mesmo do fundo do coração? Quem não entendeu aí? Não é, na verdade assim, olha, eu não sei se eu fiz o tema confuso. Eu tô pensando na Praia do Pinho ainda, Antônio. Como é que chega lá? Né? Mas assim, eu não sei se eu fiz o tema confuso. Não é confuso. Não é, quer ver? Ó, por exemplo, vamos lá, um passito atrás. Tem hora que eu quero mudar um artigo da Constituição. Eu quero mudar o que está escrito. Para eu mudar o que está escrito, eu uso o quê? A emenda constitucional. Então, assim, já aqui onde estava escrito tal coisa, eu não quero mais isso. Para mudar o texto, eu mudo por emenda. Só que tem coisa que eu posso mudar sem mudar a escrita. Só pensem assim, a mutação constitucional, ela permite uma reinterpretação da Constituição. Eu reinterpreto. O texto continua o mesmo. O texto continua rigorosamente o mesmo. Mas eu leio aquele texto de forma diferente. É uma mudança da norma, não uma mudança do texto. O problema é que a gente não lembra, às vezes, a diferença entre texto e norma. Achar que é a mesma coisa. Não é. O texto é um monte de palavrinha ali. A norma é o que eu retiro daquilo. Correto? Ficou um pouquinho mais claro agora? E anotem assim, ó. A mutação, na verdade, só para antes de vocês anotarem, vocês já tinham anotado que na mutação altera-se a norma sem alterar o texto. Pode anotar também que a mutação é uma mudança informal da Constituição. É uma mudança informal da Constituição. A mutação é uma mudança informal da Constituição. É uma mudança informal por quê? Porque eu não vou mudar o texto. O texto vai continuar lá, mas eu vou reler aquele texto de forma diferente. Sabe onde teve uma mutação também interessante? Hoje tem lei, mas antigamente não tinha. O artigo 7º, inciso 18, ele fala que é direito do trabalhador urbano e rural licença à gestante. Quem que é gestante? Não é a mulher que gesta. O que aconteceu? Logo que criado esse dispositivo, veio uma mulher que adotou uma criança e falou, eu quero a licença. E aí falaram para ela, não, você não pode, porque você adotou. E a licença é a gestante. Faz sentido isso? Não faz sentido. Assim, se você olhar a literalidade, vai dizer que faz. Mas se você pensar o todo, holisticamente, não faz. Então, o que a gente fez ali? A gente mudou. A gente falou, tá escrito gestante. Mas quando eu leio aquele gestante, eu tenho que interpretar como licença maternidade. Licença para mãe. Aí ela vai ter direito. Aí a mãe que gesta, a mãe que adota, porque aí eu chego no fim da norma, que era proteger aquela mãe, instrumentalizar aquele momento introdutório ali de convivência, mãe, criança, e etc e tal. Tá? Ótimo. Ótimo. E aí, em termos de poder legislativo, eu também falei para vocês de medida provisória um pouquinho. E a medida provisória, quem faz é o presidente da República na concomitância de relevância e urgência. Relevância e urgência. A medida provisória, ela tem prazo. Qual que é o prazo? 60 dias. 60 dias prorrogáveis uma única vez por igual período. Tá bom? Tem também, olha, eu pedi para vocês lerem um artigo, vou pedir para vocês lerem 2. Leiam também o 62, parágrafo 1º.
que o 62, parágrafo 1º, ele revela as matérias que não podem ser objeto de medida provisória. Tem matéria que o presidente não pode dispor por medida provisória, não. Tá? Nacionalidade, cidadania, organização do poder judiciário, nada disso ele pode fazer. Nada disso ele pode fazer. Tá bom? Bom, quase finalizando, a gente falou também de algumas imunidades que incidem para os parlamentares. Lembram? Imunidade. Primeiro, uma imunidade material. A imunidade material. Na imunidade material, o parlamentar é inviolável por suas opiniões, palavras e votos. Lembram do artigo 53? Se eu sou parlamentar, eu posso falar o que eu quero, desde que eu esteja no exercício do meu mandato e desde que o que eu fale tenha uma conexão com o mandato. Quando eu falo que o parlamentar pode falar livremente, eu não estou dando para ele uma carta branca para sair ofendendo pessoa na rua. Não é isso. Agora, se eu estou numa CPI, se eu estou num debate dentro do parlamento, eu posso falar, ainda que fale num tom mais áspero, num tom mais provocativo. Mas, obviamente, né, a gente tem que ser muito razoável no direito constitucional. A liberdade que o texto constitucional me dá parlamentar não alcança uma ofensa do tipo, discrimine uma pessoa, ofenda alguém por sua raça, por sua opção sexual, o que for. Eu não posso discriminar. Eu dei alguns exemplos do Bolsonaro, do Jean Willis, Maria do Rosário, todo mundo vai lembrar daquilo lá. Né? Aí, cuidado com a prerrogativa de foro. A prerrogativa de foro. Olha, deputado federal e senador, eles são julgados aonde? STF. Eles são julgados lá no Supremo Tribunal Federal. Crime praticado após a diplomação e relacionado ao mandato vai para o Supremo Tribunal Federal. Concordo? Então, crime relacionado à função e praticado após a diplomação vai para o Supremo Tribunal Federal. Não esqueçam disso. E lá no Supremo permanece enquanto ele for o quê? Parlamentar. Porque se ele perdeu o cargo, aí naturalmente o processo desce. Tá bom? O processo desce. Bom, só uma coisa. Nesse julgamento que teve do Supremo Tribunal Federal recentemente, se o crime não tem a ver com a função, não é mais o Supremo que julga. Certo? Aqui a gente conectou, nesse último julgamento, algo parecido com aquilo que já existia para o presidente. Porque vocês lembram que o presidente ele era julgado no Supremo se o crime comum tivesse relação com a função. Não é verdade? Se o crime comum não tivesse relação com a função, ele ia ser julgado depois do mandato. Com o parlamentar é mais ou menos parecido. Se o crime não tem a ver com a função, não é o Supremo. Só que ele não vai ser responsabilizado depois do final do mandato. Ele vai ser responsabilizado agora, mas aonde? Na Justiça Comum. Na Justiça Comum. E aí, para finalizar, lembrem do seguinte. O parlamentar, ele tem imunidade formal. Prisão e processo. Qual que é a única hipótese de prisão do parlamentar? Flagrante delito de crime inafiançável. O que você falou tá certo, tá? Só que aqui, ó, pessoal, presta atenção numa coisa. A Constituição, prestem muita atenção nisso. A Constituição, no artigo 53, parágrafo 1º, aliás, 53, parágrafo 2º, fala que a única prisão do parlamentar é flagrante delito de crime inafiançável. Só que aqui a gente tem que meio dar uma mutada. É verdade, a gente tem que dar uma mutada. Porque você me deu uma possibilidade de prisão que não está escrito na Constituição, mas evidentemente pode. Quando a Constituição fala que ele só pode ser preso em flagrante delito de crime inafiançável, a mensagem que ela está passando é a seguinte: não vamos prender o cara à toa. É só em caso grave, como flagrante delito de crime inafiançável. Mas o colega lembrou que há uma segunda hipótese que permite a prisão do parlamentar, que é a sentença penal condenatória. A sentença penal condenatória prende até o presidente. Prende até o presidente.
Então, aqui, não vamos confundir as coisas lá na hora da prova, porque, Antônio, eu não estou lembrando presidente parlamentar. É assim, ó. O presidente, ele pode ser preso só numa hipótese. Qual que é a hipótese? Sentença penal condenatória. O parlamentar, a Constituição fala que ele pode ser preso em flagrante delito de crime inafiançável apenas. Mas há escondidinha uma segunda hipótese na qual ele pode ser preso também, que é a sentença penal condenatória. Na sentença penal condenatória, a gente prende o presidente e prende também o parlamentar. Tá bom? Lembram disso? Aí a gente chega no fim do poder legislativo. Na próxima aula, a gente vai trabalhar poder judiciário muito cirurgicamente. Vamos falar um pouco de controle de constitucionalidade. Quem puder dar uma lidinha também no caderno, pelo menos na parte de controle, vai ajudar bastante. Vamos falar um pouco de direitos políticos e alguns tópicos legais, tá bom? De direitos fundamentais e de direito constitucional. Pessoal, obrigado, um beijo para vocês que nos veem no Brasil e no mundo inteiro aí também, um grande abraço, tudo de bom? Vamos conversando, até amanhã, primeiro horário, tá bom? Um beijo para vocês, boa noite.